Tá aqui um fonezinho bem interessante de uma marca bem interessante, Bose QC35. Bom, a Bose carrega um estigma bem forte no mundo do áudio. Ela acaba me lembrando, na verdade, a Apple. Assim como a Apple trata seus produtos eletrônicos, a Bose seria como se fosse uma Apple dos fones de ouvido. Então, o que eles fazem? Eles investem muito em marketing, fazem produtos muito luxuosos com um preço bastante salgado. E como tem todo esse marketing, toda essa questão de design, conforto, usabilidade, portabilidade nos fones e produtos da Bose, o que acontece? Sempre existem dois lados extremamente opostos e quase nunca existe bom senso. Assim como quando a gente fala da Apple, geralmente você ama a Apple ou odeia a Apple. É difícil alguém que é indiferente à Apple. Com a Bose é mais ou menos a mesma situação, tá? Geralmente os audiófilos odeiam a Bose. Primeiro, os produtos da Bose custam muito geralmente pelo que tocam, são produtos mais de status, mais de conforto, usabilidade, praticidade, não tanto de som puro, e são produtos bem caros, então geralmente os audiófilos ouvem Bose e é mais ou menos o que acontece com Beats, sabe? E muitas vezes as pessoas comuns com dinheiro amam a Bose, né? Porque é uma marca muito confiável, você compra o fone, você vai ter um design interessante, você pode confiar que vai ter um conforto muito bom, vai ter uma garantia boa, você vai ter uma usabilidade nos aplicativos muito boa e apesar de não ter o melhor som, acaba que para o usuário médio isso não é tão importante. E como os fones da Bose têm um som bom, as pessoas acabam interpretando que muitas vezes a Bose é a melhor em som, por conta desse marketing e todas essas questões que eu já falei. A minha opinião sobre a Bose agora, era uma marca que eu não conhecia, só tinha ouvido falar e tinha essa dualidade entre odiar a Bose e amar a Bose. Esse foi o primeiro fone da Bose que eu pude testar e eu confesso que eu fiquei bem surpreso, eu gostei bastante do fone. E eu entendo, por um lado, todo o hate em cima da marca e todos os aplausos em cima da marca também. E é sobre isso que a gente vai falar. Se você tá no canal há um tempinho, você já percebeu que eu gosto muito de avaliar a qualidade de som nos fones de ouvido. Até porque, primariamente, a função de um fone de ouvido para mim é melhorar a minha audição com a música. Ele é feito para me conectar com a música. Porém, acontece o seguinte, os fones se tornaram muito mais do que isso há algum tempo. Assim como os celulares há pouco tempo se tornaram um acessório completo, os fones também têm esse avanço tecnológico e são fones que não são feitos só para você ouvir música. São fones que você pode usar o cancelamento de ruído para dormir. Eu já usei, tá tendo obra aqui perto do prédio, eu botei o fone, liguei o cancelamento e dormi com ele. Você pode usar o cancelamento de ruído para estudar. Você liga esse cancelamento de ruído, pega o teu caderno e fica estudando se você mora numa cidade ruidosa. Você pode usar esse carinha aqui como um headset Bluetooth, né? Meu microfone recentemente estragou, por isso que eu estou gravando com áudio do celular e gravando com o celular. O que eu fiz, cara? Não tinha como jogar com os amigos em cal, falei, pô, vou pegar o Bose ali, conectei Bluetooth no meu computador, funciona maravilhosamente bem, a latência é baixa, o microfone é bom, joguei, me diverti, todo mundo me ouviu, virou um headset gamer. Então você tem todas essas funções extras que um fone comum, aberto, ligado num amplificador, obviamente não vão te dar. E isso também gera essa dualidade, como eu disse, os audiófilos muito tradicionalistas não gostam disso. Literalmente tem gente que quanto mais difícil for ouvir o som para eles, melhor. E existe também esse pessoal que fica maravilhado demais com isso e se ilude achando que também é o melhor som do mundo, mas não é. Vamos começar a destrinchar o Bose começando pela construção. É um dos fones mais confortáveis, se não o mais confortável que eu já usei. QC, né? Bose QC35, o QC significa Quiet Comfort, que seria quieto e confortável. E bicho, não é brincadeira, esse cara é quieto e confortável. Você coloca ele na sua cabeça, no primeiro momento você já sente o quão confortável, leve e ergonômico ele é, nunca vi ninguém reclamar do conforto dele. Em seguida, o isolamento passivo dele é muito grande, então você fica em silêncio sem ter que ligar o noise cancelling. E quando você liga, meu amigo, o silêncio é muito grande. Então você tem um fone com uma construção muito assertiva e simples novamente. É um fone confortável, é um fone leve, é um fone quieto, é um fone robusto. Ele é todo de metal nas cups, é um fone com uma elasticidade muito grande, é um fone que você vai bater por anos. Vamos falar agora da funcionalidade. Como eu disse, ele não tem muitas firulas, ele não tem um aplicativo com equalização, ele não tem como você passar
os sons ali pelo touchpad, ele não tem os melhores codecs Bluetooth, então ele é um fone mais simplificado nessa questão, mas na minha opinião ele ainda assim faz tudo muito bem. Vou dar um exemplo para vocês sobre os codecs. Quem se liga mais nessa questão de som acaba achando que os codecs LDAC, a PTX HD, etc. são sinônimo de qualidade de som. Em tese eles são, porque eles passam um bitrate maior, e o Bose QC35 não tem isso. Só que muitas vezes você pega um concorrente como o Sony, que tem LDAC, a PTX HD, e o som é pior. Então eu te pergunto, o que adianta ter todo a PTX HD e LDAC se o fone não tem capacidade sonora o suficiente para usar esses codecs, entendem? O gargalo do fone acaba sendo o próprio som dele e não o codec. Então o Bose não tem todos os codecs, mas tem os codecs legaisinhos dele ali. Você tem uma qualidade de som boa, contra a concorrência ele é melhor que o Sony e pior que o Sennheiser PXC 550, tá ali no meio termo. Ele não tem uma latência muito alta no Bluetooth. Na verdade é bem mínima, é quase imperceptível, tanto que eu disse que eu usei ele para jogar, eu uso ele para ver filme, para ver vídeos no YouTube, e você sente que tem uma latênciazinha ali, ó, coisa mínima, cara. Se você for muito fresco com latência, talvez ainda assim te incomode. Se você é um cara mais sossegado, você vai usar ele sem problema nenhum para jogar, para ver filme, tá? A conexão Bluetooth é muito forte e estável, eu não tive problemas de queda com ele. Simplesmente eu coloco o celular, por exemplo, aqui no quarto, saio andando pela casa. Já aconteceu de eu pegar, tá conectado, ir pra academia, descer as escadas do prédio e daí ele desconectar e eu falar, pô, deixei o celular em casa. Então, em termos de Bluetooth, codec e conexão, ele não é o melhor, mas é muito bom. Em bateria, ele manda muito bem. Tá em linha ali com a concorrência, 20 horas. Em termos de cancelamento de ruído, o QC35 manda muito bem. Ele não é o melhor, ele perde um pouquinho pro Sony, tá? Principalmente nas regiões médias das vozes, sirenes e coisas assim, latidos de cachorro, ele ainda capta um pouco, enquanto o Sony capta um pouco mais. Mas nos graves, barulhos de ônibus, metrô, avião, ventoinhas, ar-condicionado, esse tipo de coisa ele capa muito bem. É impressionante como você coloca ele, o mundo já fica mais silencioso e quando você liga ele, parece que tem um vácuo que te suga para um mundo mais silencioso ainda. Fica só você ali, concentrado no que você está fazendo, e é bem interessante. Falando agora dos microfones, são sensacionais, tá? Eu vou deixar uma palhinha aí para vocês. Partindo agora essa qualidade de microfone do Bose QC35, tô na rua, então tem ruído externo. Vai dar para notar como esses sons se sobrepõem ou não à minha voz, né? Tem carro passando, ó, moto, passarinho. Ele é um fone muito bom para usar na rua. Ele tem microfones muito bons. Eu ainda acho que o Sennheiser tem microfones melhores. Mas o Bose manda muito bem. Ele é um fone bem interessante para usar na rua. Por exemplo, eu estava usando na academia, porque além de ser muito confortável e leve, ele tem um cancelamento de ruído muito forte. Então, se você está, por exemplo, na academia, né, o barulho da academia não te incomoda, ajuda você a manter o foco. É muito bom para estudar, se você mora numa cidade ruidosa, né, você coloca o fone e foge um pouco disso e mantém o foco no seu estudo. E, por exemplo, na academia é interessante porque ele tem uma pressão lateral, ele aperta um pouco a sua cabeça sem ser desconfortável. Então, você vai deitar para fazer um supino, alguma coisa, ele não cai da sua cabeça e ainda assim ele é muito confortável. A assinatura sonora dele também ajuda nisso, porque ele é um fone bem calmo e aveludado, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas o fato é que você consegue aumentar muito o volume dele sem ele te incomodar, sem ele rasgar ali nos médios, sem ele perfurar nos agudos. Então você tem uma assinatura bem relaxada e calma, e isso ajuda você a poder aumentar bastante o volume e ainda assim apreciar o som. Então, para usar na rua é bem interessante. Partindo agora para o som, eu já disse ali enquanto eu falava com os microfones dele mais ou menos um pouquinho sobre o som. E é mais ou menos isso que eu encontrei no Bose. Um som muito quente, confortável e relaxado. É uma característica que eu gosto muito, mas que deixa a desejar dependendo do que você quer. Como eu disse, a maioria dos audiófilos odeiam Bose, odeiam o som da Bose, ou acaba sendo birra, eu acho, ou algo assim, mas eu encontrei uma sonoridade que eu gostei muito. Confesso que eu peguei ele com um pouco de medo, achando que eu ia odiar, que ele ia ter muitos graves, muito agudo, que ia ser um som muito comercial, muito batidão, sabe? Não foi isso que eu achei. Na verdade, eu achei um fone bem linear, com bem menos graves, por exemplo, que o Sony,
e menos graves até mesmo que o Sennheiser PXC550. Em termos de tuning, em termos de resposta de frequência, ele é muito assertivo, na minha opinião. Ele tem esses subgraves elevados, então ele tem essa porrada, esse chão nos graves, esse preenchimento, mas não são os médio graves, que é mais aquela porrada forte, sabe, que invade os médios, aquele batidão de saveiro rebaixada. Ele não tem isso. Então é bem interessante, cara, porque você tem uma resposta muito boa para gêneros modernos, como hip hop, rap, trap, esse tipo de coisa, sem invadir os médios quando você está ouvindo um rock, um metal ou algo assim. Esses graves ainda assim não são os melhores do mundo, obviamente, né? Eles se embolam um pouco, eles não são tão detalhados, mas em relação a timbre e quantidade eles são bem corretos. E essa vai ser uma característica que a gente vai perceber ao longo da review do som. Ele é muito bom, só não é tão detalhado e articulado. É incrível como ele sai dos graves e mantém médios super lineares, é quase uma linha reta. Tanto o espectro dos médio agudos quanto os médios graves possuem uma resposta muito correta. Você não tem vozes gritantes, você não tem vozes ocas, você tem vozes corretas. Elas são um pouquinho recuadas em comparação aos subgraves, mas cara, são médios muito bons e são médios que geralmente você não encontra nesse tipo de fone. Geralmente esse tipo de fone tem médios recuados, porque eles têm muito grave e muito agudo. E o Bose acerta muito bem nisso. Tem vozes muito corretas, tem médios bem abertos, uma espacialidade e separação instrumental bem legal. Novamente, só não é tão detalhado, ele acaba embolando um pouquinho nos médios. Os agudos são recuados, são agudos calmos, relaxados. Então você tem essa sonoridade com um pouco mais de grave, médios lineares e agudos recuados, ou seja, uma sonoridade muito calma, aveludada e quente, como eu disse. Bom, por um lado é muito bom, como eu disse ali falando dos microfones, você consegue aumentar muito o volume e ter uma resposta muito gostosa, sem o fone ser gritante ou estridente, mas em contrapartida você perde extensão, você perde brilho, você perde detalhamento, perde arejamento, perde muitas características técnicas, né? Então você acaba tendo um som gostoso, mas você acaba perdendo informação no seu som. E se você é um cara que gosta de um som muito analítico, você não vai encontrar um som tão analítico no Bose. Só que também tem o seguinte, né, cara? Se você gosta de som analítico, por que você está comprando um fone Bluetooth com noise cancelling? Se você quer um som analítico, pega um fone aberto, com amplificador legal e tudo mais. Se você quer um fone para sair na rua, para usar na academia, etc., um fone com uma resposta dessa é bem interessante. Bom, gente, concluindo, é uma situação interessante porque, como vocês puderam notar ao longo dessa review inteira, eu considero o Bose QC35 um fone muito consistente. Ele é consistente em construção, ele é consistente em funcionalidade, em bateria, em noise cancelling, ele é consistente nos microfones, na sonoridade. Ele não é o melhor em praticamente nada. Esse é o ponto interessante. Ele não tem o melhor som, o PXC550 é melhor. Ele não tem o melhor noise cancelling, o Sony tem o melhor noise cancelling. Ele não tem os features mais tecnológicos e assim por diante. Mas toda essa consistência num pacote só fazem ele ser o meu fone preferido dessa leva de noise cancelling, tá? Recomendo pra caramba, é um fone que eu gosto muito, você consegue achar no mercado usado ali por uns R$1.000, é um fone muito interessante por esse preço se você procura um noise cancelling Bluetooth. Agora, se você quer o máximo de qualidade sonora, esquece, pega um fone com fio, um fone aberto, com um amplificadorzinho que vai ficar bem mais legal. Bom, gente, essa foi a review do Bose QC35. Se você gostou, se inscreve no canal, curte. Se você caiu aqui de paraquedas, estava pesquisando sobre o fone e caiu no canal, seja bem-vindo, eu faço review de fones, tá? Você pode se inscrever, pode curtir. Espero que você aprenda algo, espero que essa review tenha ajudado você a decidir se compra ou não o fone. Gente, dito isso, forte abraço e até a próxima!